Veja que interessante, a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Nós estamos no mês de agosto do ano de 2018, capítulo 3 do versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos aqui à explicação do versículo 15. Laodiceia, a igreja morna. Laodiceia era uma cidade extremamente rica e famosa por ser um importante centro comercial e econômico. A igreja se encontrava no meio desta cidade abastada, com tudo o que o mundo podia oferecer, porém com nada daquilo que o Senhor Jesus queria lhe dar. Para essa igreja, o Senhor se identifica como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso significa que Ele é o Amém personificado. É assim seja. Amém quer dizer assim seja, em pessoa. Em outras palavras, é a própria palavra viva. Portanto, quem duvida da palavra de Deus, duvida do próprio Senhor Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Cumpriu-se o juramento do Altíssimo em si mesmo na cruz. O Senhor conquistou esse direito por ter sido o próprio Cordeiro sacrificial. E, por fim, Ele é o princípio da criação de Deus, porque antes de tudo Ele já existia. Jesus é a origem e o princípio de toda a criação divina. O significado de Laodiceia, justiça do povo. Laodiceia deriva-se do grego laos, igual povo, dikaios, igual justiça, justiça do povo. É a igreja da democracia, o direito que emana do povo, fazendo frente à teocracia, o domínio divino. Geograficamente, Laodiceia hoje, ela se encontra atualmente no deserto e é chamado pelos turcos de Exirissá. Foi chamada de Laodiceia em homenagem a Laódice, esposa de Antíoco II Teos, que construiu a cidade. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor e foi capital da província romana. Mais tarde foi capital também da Frígia Pacaciana. Laodiceia hoje em dia é um deserto de ruínas. O Senhor Jesus, ele se apresenta também como o Amém. Jesus é aquele que confirma nossas orações. Lá no livro de João, 1 João 5,13. Ele também cita como testemunha fiel e verdadeira no versículo 14. Jesus é a própria verdade em João capítulo 6,14. Princípio da criação de Deus. Ele se apresenta como princípio da criação de Deus. Versículo 14. Jesus estava presente na criação de tudo. Lá em Colossenses capítulo 1,16. Vamos para o versículo 16. Quem dera foras frio ou quente. Isso significa dizer, quem dera foras totalmente incrédulo ou ardentemente cristão. Isto é, ou a pessoa é uma coisa ou outra.
Esse é o significado dessa expressão. Aquele estado de mornidão espiritual era inaceitável para o Senhor Jesus, a ponto de lhe causar ânsia de vômito. Isso mostra que ele não aceita a fé indefinida. Muitos cristãos estão vivendo de derrota em derrota, exatamente por não assumirem uma posição firme e definida da sua fé. Tentam ser mais ou menos cristãos. E assim, mais ou menos praticam a palavra de Deus. No entanto, para o Senhor Jesus não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Ninguém pode ficar em cima do muro. Aliás, o muro já tem dono. E é o próprio diabo esse muro. Nem é frio, nem quente. E morno sobre a sua indiferença espiritual. Vomitar-te, versículo 16, referência à água morna, que bebiam e sentiam mal. Estou rico e abastado. A cidade sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo e foi reedificada com recursos próprios. Quando ele diz quem dera foras frio ou quente, ele está fazendo alusão justamente à história da cidade, que conta-se a história que tinha um riacho, que tinha uma fonte, que a água da cidade vinha de aquedutos, das fontes termais, a cerca de 10 quilômetros. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. Então vê se você entende. A água saía de lá quente. E quando ela vinha correndo, descendo, passando na cidade, estava morna. E quando saía da cidade, lá já ao extremo, estava fria. E aí é onde o Senhor diz, quem dera fosses quente, fervoroso, ou então fosse frio, quer dizer, incrédulo, que não conhecesse nada da palavra de Deus. Mas como tu és morno, quer dizer, uma água morna, ela dá ânsia. Isso significa dizer que para o Senhor Jesus, uma igreja morna causa náuseas. Ele está a ponto de vomitar. Minha amiga, meu amigo, não seja frio nem morno. Seja fervoroso, uma igreja fervorosa, uma igreja avivada, em o nome do Senhor Jesus. Vamos para a explicação do versículo 18. De nada tenho falta. Há dois tipos de riqueza. A riqueza espiritual, constituída de ouro refinada pelo fogo divino, que é a palavra de Deus, e a riqueza material, constituída do ouro deste mundo. A igreja de Laodiceia estava acostumada a comercializar o ouro, a enriquecer materialmente e a desprezar a riqueza espiritual. De igual modo, há pessoas que se deixam enganar-se pelas conquistas materiais, pois pensam que isso as torna aprovadas diante de Deus. É Ele quem dá condições ao ser humano para possuir riquezas, mas orienta a não colocar nelas o coração. Veja as referências. Embora muitos tenham conquistado grandes bênçãos por meio da fé, não conquistaram o principal, que é o novo nascimento. Por isso, continuam pobres, miseráveis e cegos. Então, Laodiceia tinha progresso industrial e força econômica com um forte sistema bancário e desenvolvimento financeiro. Havia muitas indústrias de tecido. Daí, então, um povo que era acomodado, uma igreja morna, porque a cidade era próspera. O ser humano é assim, ele tem essa tendência. Quando está tudo muito bem, tenho comida com fartura, tenho dinheiro no bolso, posso comprar tudo o que preciso. Então, para que ir na igreja agora? Não preciso ir. Vou de vez em quando, faço minhas orações, leio a Bíblia em casa, não faço mal para ninguém, não vivo com brigas com ninguém, vivo a minha vida. E isso tudo leva a pessoa a uma zona de conforto. Uma vez essa pessoa caindo nessa zona de conforto, aí vem esse espírito maldito que se chama espírito do engano, espírito da acomodação. E é aí aonde quantas pessoas na igreja, quantos obreiros, quantos pastores, quantos evangelistas, quantas pessoas que têm a salvação, têm o conhecimento da vida eterna, têm a graça de Deus e começa a perder. O fogo vai se apagando, vai perdendo a vontade de orar, vai perdendo a força de buscar a Deus, daqui a pouco cai numa acomodação
e se torna igualzinho à igreja de Laodiceia, uma igreja morna, porque materialmente falando não lhe faltava nada. Infeliz, miserável, a situação espiritual que o Senhor Jesus está mostrando como estava essa igreja, pobre, cego e nu. Era a situação oposta à realidade aparente. Jesus oferece ouro, riqueza, a riqueza espiritual, vestiduras brancas, santificação, andar em santidade. Jesus oferece colírio, cura, visão. Minha amiga, meu amigo, abra os seus olhos. O Senhor está dizendo para você se arrepender. Dá tempo ainda você se arrepender de tudo isso e se voltar para Ele. Vamos à explicação do versículo 19. Eu repreendo e castigo. A igreja em Laodiceia começou quente, como muitas igrejas hoje em dia. Entretanto, com o decorrer do tempo, foi se desviando da sua visão do objetivo principal e eterno, que é a salvação, para dar lugar a outro objetivo terreno e passageiro, as ambições materiais. Por isso, ela foi exortada a se vestir com as roupas brancas da santidade e da justiça, e a ungir os olhos com o colírio da verdade, a fim de curar sua cegueira espiritual. As repreensões do Senhor Jesus têm como finalidade disciplinar, corrigir e abrir os olhos dos seus servos, para que não se iludam com a aparência deste mundo e venham se perder em suas ilusões. Paradoxalmente, a pobre igreja de Esmirna se torna rica diante de Deus, e a rica e orgulhosa igreja de Laodiceia se torna pobre e miserável. Em Laodiceia havia laboratórios com produção especial de um famoso colírio. Também tinha uma escola de medicina. Daí o porquê o Senhor ele faz a alusão para que esse povo que é cego espiritualmente buscar o colírio, mas o colírio que abre os olhos espirituais, que faz a pessoa ver o seu pecado, seus erros, sua acomodação, se arrepende, e a pessoa que se volta para Deus. Minha amiga, meu amigo, todas as vezes quando o Senhor está mandando essas cartas, enviando essas mensagens aos anjos da igreja, para que os anjos da igreja falem para o povo, é mostrando a mensagem que há chance. As pessoas que estão vivas, as pessoas que estão ouvindo essas mensagens e entendendo, há oportunidade para que elas se arrependam. Por isso você deve orar: Deus, dai-me força do arrependimento, dai-me o dom do arrependimento. Eu quero me arrepender, eu quero reconhecer meus erros, meus pecados, minha acomodação, meu egoísmo, meu orgulho. Eu quero reconhecer aonde eu estou falhando, Senhor, para que você possa se arrepender. E uma vez você se arrependendo, tem cura, tem chance. O problema é não dar tempo para o arrependimento. Aí já era. Vamos à explicação do versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Isso significa que o Senhor Jesus estava do lado de fora. Quantas igrejas hoje em dia, supostamente cristãs, têm expulsado o Senhor Jesus dos seus cultos para darem lugar ao formalismo e à pompa religiosa? Elas têm a Bíblia, o batismo, a Santa Ceia, o culto, menos a presença do Senhor Jesus na igreja. Há pessoas que praticam apenas algumas partes da Bíblia, e isso para desencargo de consciência. No entanto, a palavra de Deus é para ser obedecida em toda a sua plenitude, e não em partes. No momento em que a pessoa se submete a ela, a porta da sua vida se abre para o Rei dos Reis entrar, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus está batendo na porta do nosso coração. Estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja e queria entrar. Quando ele diz: cearei com ele e ele comigo, é comunhão com Deus. Isso é união com Deus. Você, minha amiga, meu amigo, nós temos que estreitar o nosso relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus. Quando ele diz assentar no trono, é reinar com Jesus.
No Apocalipse 20, capítulo 6 e também 22, o 5, mostra de que estes servos do Senhor, esses que servem ao Senhor, vão reinar com Ele. Isso está escrito, é promessa e vai se cumprir. Então o que nós temos que fazer é abrir a porta do nosso coração, reconhecer nossos erros, deixar Jesus entrar, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, ter comunhão com Ele, deixar Ele entrar, ceiar com Ele e assentar no trono com Ele para reinar com Ele. É promessa, minha amiga. Em nome do Senhor Jesus, vamos fugir desse povo e dessa igreja Laodiceia, vamos passar bem distante. Não quero ser assim. A escolha é nossa. Eu quero ser uma igreja fervorosa, eu quero ser uma igreja que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que entende a palavra, que determina a vitória, que evangeliza, ajudando as pessoas, ganhando almas para Jesus. Ah, minha amiga, meu amigo, foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Vamos para a explicação do versículo 21 aqui, ó. Considerei que se assente comigo. As duras repreensões do Senhor Jesus aos cristãos de Laodiceia demonstravam o seu amor e o seu zelo por eles, e não o seu desprezo. O desejo do Filho de Deus era que todos eles saíssem daquela triste condição de mornidão espiritual e despertassem para a grande oportunidade da salvação que estavam recebendo, se em vez de darem lugar ao orgulho e às vaidades, eles permitissem que o Senhor Jesus se tornasse a razão de suas vidas, receberiam o mais alto privilégio de se assentarem com Ele no seu trono. Ou seja, nem tudo estava perdido, só dependia de cada um deles, como só depende de cada um que lê estas palavras. Deus está disposto a apagar todos os seus pecados e a esquecer definitivamente os seus erros. Mas para que isso aconteça, Ele exige sinceridade. Portanto, qual é a sua escolha, minha amiga, meu amigo? Assentar-se com Jesus no seu trono e reinar com Ele eternamente? Ou passar a eternidade no lago de fogo? Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração. Então a igreja de Laodiceia, ela não recebeu elogio. Não há elogios. E a instrução foi justamente essa: se arrepender e voltar ao zelo, ter zelo da vida espiritual. Se a pessoa voltar e ter zelo na sua vida espiritual, qual é a promessa? Compartilhar o trono de Deus. Jesus, Ele vai compartilhar o trono de Deus conosco no milênio, no reinar para sempre com Ele. Minha amiga, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, preste muita atenção que Deus está falando com você, conosco, nesta carta de Laodiceia. Essa mensagem que foi enviada ao anjo da igreja de Laodiceia, para que o anjo da igreja de Laodiceia viesse falar para o povo da igreja. E foi anunciado, foi falado. Eu penso que muitos voltaram, se converteram, voltaram ao primeiro amor. Eu penso que muitos se arrependeram, mas eu acredito que a maioria não deu ouvidos e todos esses irão prestar contas com Deus no juízo final. Minha amiga, meu amigo, que Deus abençoe todos vocês. Essa foi a última carta, foi a última igreja, a 7ª igreja, e eu desejo que você tenha crescido espiritualmente e adquirido entendimento, conhecimento e o principal, que é o temor no coração, para que a gente venha permanecer firme, forte e fiel até o fim. Que Deus abençoe a todos.